Olá pessoal, eu sou a Maria do blog Pétalas de Liberdade. Nesse vídeo eu vou falar sobre as minhas leituras de maio. O primeiro livro que eu li no mês foi A Beleza é uma Ferida, do escritor indonésio Eka Kurniawan, alguma coisa assim, lançado pela José Olímpio do grupo editorial Record. Esse livro segue o estilo de 100 Anos de Solidão, e a gente vai acompanhar a história da família da Devi Ayu. Acho que é assim o nome da protagonista, que é uma prostituta. Quem conhece a história de 100 Anos de Solidão sabe que a história deles já estava predestinada. Já no caso da família da Devi, a gente também vai saber que a família dela tem uma espécie de maldição desde os antepassados, que vai passar para as filhas e para os netos. Só que aqui a explicação para essa maldição não me convenceu muito. Eu disse na resenha que é um livro ruim em termos de escrita ou de enredo, mas não foi uma boa leitura para mim. Nos comentários, algumas pessoas disseram que pode ser por uma questão de falta de maturidade. Eu acho que não, eu acho que se eu fosse mais imatura, eu até poderia ter gostado mais da leitura. Porque com que idade ou com que maturidade a gente deixa de se importar com mulheres que parece que nasceram para ser estupradas e violentadas? Com que idade a gente deixa de sentir incômodo ao ler cenas desse tipo? E com que idade a gente acha que é legal brigas de cachorro, de porco, ver animais sendo destroçados? Com que idade a gente passa a gostar de violência? Então, se fosse um tempo atrás, talvez eu não me incomodasse tanto ao ler tantas cenas onde as personagens femininas desse livro são violentadas e onde os homens acham que é culpa delas, que elas mereceram ou que elas vão passar a amá-los com o tempo. Amor não é violência, amor não é prender ninguém. Então, alguns fatores fizeram com que não fosse uma leitura agradável para mim. Vou deixar o link da resenha na descrição, vocês confiram para saber um pouco mais sobre o livro. O Casal que Mora ao Lado, da Shari Lapena, sei lá, lançamento da Record. É um livro curtinho, ele conta a história do Marco e da Anne, que certa noite eles foram num jantar na casa ao lado e deixaram a filhinha deles, a Cora, uma bebezinha sozinha em casa. Que mal teria se a casa era ali ao lado, se eles iam frequentemente visitar, ver como estava a menininha. Só que a hora que eles voltam do jantar, a menina desapareceu. E o livro gira em torno de saber onde está a bebê Cora. E o que eu gostei é que a resolução do caso não tá tão clara. Ela dá algumas voltas, dá algumas reviravoltas. É um livro curto, dá para ler rapidinho. Tem bastante diálogo. Paris para um e Outros Contos, da Jojo Moyes, lançado pela Intrínseca. Foi o meu segundo contato com a escrita da autora, eu já tinha lido Como Eu Era Antes de Você. Ele traz contos da autora. O Paris para um é o maior e foi um dos meus favoritos. E eu gostei também de Lista de Natal, achei lindo esse conto. No meu Instagram, @marijleite, conforme eu fui lendo os contos, eu fui postando uma foto e um comentário sobre cada um deles antes de sair a resenha. Então vocês confiram lá para saber um pouquinho sobre cada conto e o que eu achei deles. Tiveram alguns, um ou dois, que não foram tão legais, mas eu gostei da maioria. Uma coisa interessante é como algumas das protagonistas não estão no momento feliz, mas é meio que como se fosse um aviso para que a gente não desista de buscar a nossa felicidade, valorizar as coisas que são importantes para nós, as pessoas que são importantes para a gente. O Segredo de Happy House, do Edward Carey, lançado pela Bertrand Brasil, é um livro cheio de ilustrações. O protagonista mora com a família numa mansão no meio de um lixão. Que ele tem um dom, o Claude, uma coisa assim.
ele pode ouvir os objetos. Acontece que existem alguns objetos falantes e cada pessoa da família que mora nessa mansão tem um objeto de nascença e ele consegue ouvir o nome desses objetos. Quando vai aparecer uma empregada nova nessa casa, uma garota, a Lucy, eles vão acabar descobrindo um tal segredo em Happy House. É daquelas leituras que a gente começa meio, meio sem saber o que vai acontecer e vai lendo aos poucos e quando vê já está completamente fascinado pela história, preso na história e não quer parar de ler para descobrir o que vai acontecer com esses personagens. Eu gostei bastante. Inversos, da Carol Dias, lançado pela Leira Editorial, conta a história da Bruna e do Carter. O Carter já apareceu no primeiro livro da autora, que foi Clichê, e ele era irmão do protagonista de Clichê. Aqui ele é um cantor acostumado a ter tudo na mão e a não ter responsabilidade nenhuma, mas vão chegar umas pessoinhas que vão mudar a vida dele. E a Bruna é assistente desse cantor e vai surgir um romance entre eles. É um livro divertidíssimo. Os livros da Carol são diferentes do que a gente está acostumado a ler por aí, pela parte divertida e também pela parte do romance e por não seguir alguns estereótipos do gênero. Eu super recomendo. O último livro que eu li no mês foi Tolices Brilhantes, do Mário Lívio, lançado pela Record. Ele se propõe a falar sobre alguns erros de Darwin, Einstein e outros grandes cientistas. Eu até que estava animada para essa leitura, mas se você não curte física, biologia e química, se você não gosta muito dessas matérias, é uma leitura que eu não recomendaria, porque ele tem um conteúdo bem científico mesmo. Para o público em geral pode não ser muito interessante. Foi uma leitura que não me cativou, mas sempre dá para aproveitar alguma coisa, né? Então, essas foram as minhas leituras do mês de maio. Eu acho que até consegui ler bastante. As leituras que eu menos gostei foram A Beleza é uma Ferida e Tolices Brilhantes. E as que eu mais gostei foram Inversos e O Segredo de Happy House. São duas que eu super recomendo. No blog já tem resenhas, eu vou deixar os links na descrição. Me contem aí nos comentários se vocês já leram algum desses livros ou se tem vontade de ler. Deixem o seu curtir, o seu joinha aí no vídeo e se inscreva no canal. Tchau!